Bem-vindos ao Harmonização Cerebral. Esse podcast é sobre saúde, bem-estar e longevidade. Eu sou a doutora Márcia Monteiro e hoje nós vamos conversar com dois médicos muito especiais, Dr. Cristiano Gomes, que é livre docente de urologia da Faculdade de Medicina da USP, e o Dr. Luciano Giacalli, endocrinologista e coordenador de diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Nosso tema é testosterona e os seus usos, tanto com indicações médicas como também sem as indicações. E eu quero que vocês aprendam, entendam como e quando é importante usar a testosterona e por que a gente tem que ficar atento para não ser, digamos assim, enganado ou iludido de que a testosterona é mágica e resolve todos os nossos problemas. Então vamos lá. Muito obrigada por ter vocês aqui hoje comigo. Prazer é nosso, Marcinha, obrigado pelo convite. É um tema realmente muito importante hoje em dia, né? Tem uma epidemia de uso de testosterona, quase sempre de forma equivocada, né? Sim. E eu acho que vai ser muito bom falar com o Luciano e com você sobre esse assunto. E eu me interessei em fazer esse episódio especificamente porque o Dr. Cristiano está organizando um congresso que a gente vai eu estarei lá, né, o Testo 2025, e os temas são super importantes. Eu achei que valeria a pena a gente fazer um episódio só sobre isso. Eu vou começar perguntando para o Dr. Cristiano quais são as indicações formais do uso de testosterona em homens em quaisquer idades. Então, resumidamente, primeiro precisa haver um diagnóstico clínico e laboratorial de testosterona baixa, né, que a gente chama de hipogonadismo, Uhum. né? Então, esse diagnóstico é feito a partir de uma suspeita clínica, que no caso, por exemplo, do homem adulto, é principalmente por sintomas de diminuição da libido, que é o desejo sexual, diminuição um pouco do desempenho sexual, mas também de sintomas gerais, como fadiga, perda de massa muscular, e alguns sintomas menos específicos. De fato, esses sintomas de queda de testosterona, eles de nenhuma maneira nos remetem para a testosterona baixa, eles são sintomas praticamente sistêmicos, universais, que a gente vai ver no indivíduo que tem um hipotiroidismo, no indivíduo que está passando por um estresse, no indivíduo que tem uma doença sistêmica acontecendo. Então, não há um sintoma específico da queda de testosterona. Então, o clínico precisa ter um nível de suspeita com base na história clínica. A gente precisa fazer um diagnóstico laboratorial, que é um exame de sangue. Uhum. Tem que ser feito em jejum, pelo menos 2 medidas de testosterona baixa. Todo exame que a gente faz está sujeito a variações e a testosterona varia realmente de forma significativa, às vezes de um dia para outro. Então, com essas duas coisas, isso é uma testosterona baixa consistentemente e os sintomas, a gente faz o diagnóstico genérico, depois precisa de mais investigação ainda, sobre de hipogonadismo no homem. Sendo específica, a gente vai levar em conta a testo total ou a testosterona livre? Tem diferença? Como é que Tem funciona pouca isso? diferença em alguns cenários. De maneira geral, o testo total é suficiente para o diagnóstico na maioria dos casos, Sim. mas em algumas circunstâncias a testosterona livre pode ser útil. E no idoso? Faz sentido? No idoso é a mesma coisa que a gente falou, ela é mais comum, né? A queda da testosterona, tem até esse termo, que é um termo leigo, não é um termo médico, de andropausa, né? Se opondo ou se equivalendo à menopausa, né? Então, isso é uma coisa até que, vou até pôr o Luciano na jogada. Luciano, esse termo andropausa é um termo completamente equivocado, né? Como é que você vê Na isso? verdade, com o envelhecimento, a gente vê de fato uma redução dos níveis hormonais, né? Não só de testosterona, de todos os hormônios que a gente tem, e que não necessariamente eles estão ligados a algum problema realmente orgânico. Então a gente tem que sempre analisar, como o Cristiano falou, cada caso a gente tem que fazer uma avaliação clínica sempre mais apurada, né?
E lembrar que existem outros fatores que podem também reduzir a testosterona, que devem ser pesquisados sempre, e que muitas vezes passam batido, né? Então, às vezes eu vejo indivíduos assim, tem um nível de testosterona baixo, e já penso em fazer a reposição, mas eu não sei se esse sujeito tem eventualmente um tumor cerebral afetando a hipófise, o hipotálamo, Sim. que regulam o testículo, e a coisa que ele menos precisa é receber testosterona, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados, né, com isso. Sim. Algum medicamento é capaz de abaixar a testosterona? Sim, vários medicamentos, né? Especialmente se a gente pensar em medicamentos que afetam esse eixo, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, se ele tomou testosterona no passado, por qualquer motivo, e ele interrompe esse tratamento, ele vai observar uma queda do nível de testosterona que, dependendo da idade, do tempo que ele teve de exposição à testosterona, pode ser de vários meses e até, em alguns casos, especialmente em indivíduos mais idosos, ele pode nunca mais recuperar essa produção, né? Então, essa certamente é uma das causas. Mas eu queria voltar para o tema da andropausa, porque as pessoas, hoje em dia, elas acham que se eu sou homem e tenho mais de 40 anos, de alguma hora eu vou precisar de testosterona. Todas as pessoas acham isso. Tem essa noção. Tem. E que é uma noção absolutamente equivocada, como o Luciano falou, que os níveis de hormônios em geral, e a testosterona não é diferente disso, vão reduzir, é uma coisa quase universal, né? E geralmente elas vão reduzir dentro da faixa de normalidade. A faixa de normalidade, então, por exemplo, o indivíduo ele tem uma glicose de 90, ele está feliz da vida, tá lá, ele vê que está normal. Ele está entre 100 e 75. Não sei, posso errar, o Luciano depois vai me corrigir. Para isso que ele está aqui, né? Aí o outro, olha o TSH, ele está normal, ele está entre 1 e 4, não sei. Aí ele olha, qualquer exame, ele olha, ele tem que estar no meio. A testosterona, se o cara não está no topo ou acima do topo, ele se sente fraco, ele sente que ele precisa de testosterona, né? E os ranges de normalidade, eles refletem a média das pessoas e o que é patológico, né? Então, ele está ali daquele jeito para dizer para a gente o seguinte: se você está aqui, é o normal, né? Você não precisa de mais que isso, e mais que isso possivelmente vai trazer problema. Sim, gente, eu acho tão interessante e importante essa conversa, né? Porque a ideia do podcast é falar para os leigos, mas também para médicos não especialistas. E a andropausa, tadinho da andropausa, né? Não existe, mas enfim, a menopausa ofuscou tudo isso. É importante que os homens ouçam isso e que não se sintam não dentro do normal se sua testosterona não está lá no Pensar em top, outros né? problemas, né, Márcia? Porque Exato. assim, tem um estudo que foi feito há uns anos atrás e que evidenciou que quase 30% dos homens que usavam testosterona nunca tinham dosado testosterona. Olha Então, isso. isso é interessante, porque assim, se já existe controvérsia em se dar, quanto mais em quem você não sabe se precisa, por sintomas que, como o Cristiano falou, muitas vezes são vagos, né? Quem hoje não está cansado? Quem Nossa. hoje não tem, entendeu, uma certa, vamos dizer, indisposição, né? E a gente vive num mundo extremamente complicado hoje, né? Com guerras em todos os cantos, incerteza da economia, ninguém sabe, a gente tem certeza do que vai É. acontecer aqui, ninguém sabe se vai ter Violência, né? emprego, se pode deixar os filhos saírem na rua tranquilamente e que eles vão voltar sãos para casa, Sim. né? Então, a gente tem cuidados com os mais idosos, ou seja, a demanda hoje é muito grande, Sim. né? E isso cobre um preço do nosso organismo. Então, muitas vezes, não é uma questão de falta de testosterona, e a falta de testosterona, inclusive, às vezes pode ser até secundária a isso, né? Sim. E corrigindo, trazendo um pouquinho mais de paz para a vida da pessoa, muitas vezes ela melhora dos sintomas sem que seja necessária a reposição com testosterona. Sim. E nas mulheres, doutor Luciano? Porque a gente estava aqui em off falando, eu vejo no consultório uma imensa parte de mulheres fazendo terapia de reposição hormonal na menopausa e sempre tem uma coisinha de testosterona. Esse é um campo nebuloso, né? Mas eu posso resumir da seguinte maneira.
não é aprovado pelo FDA, não é aprovado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e não é aprovado por nenhuma das sociedades de endocrinologia, né, mundo afora. Então, eu poderia resumir tudo com essa frase, Não. né, de que, não, a grande... Esse é o problema. Se a gente colocar nesse sentido, já é uma questão que foge à ciência, ainda mais as formulações manipuladas, que a gente não tem nenhum controle, não existe. Então, assim, quando você tem um medicamento comercial, você sabe a dose que tem, você sabe o perfil que a gente diz de farmacocinética e farmacodinâmica, como aquela droga se comporta no nosso organismo, quanto tempo dura. E muitos dos implantes que a gente vê as pessoas fazendo, infelizmente, né? E mesmo assim, administrações, às vezes em gel, tudo, sem nenhuma base, entendeu? Então, assim, é aleatório, completamente aleatório. E eu digo que, assim, a testosterona, ela é convertida em estrógeno na mulher. Então, primeiro faz-se testosterona, depois se converte em estrógeno. Algumas mulheres eliminam, liberam essa testosterona, tá, em maior quantidade do que outras. É um escape. Tanto que não existe nível inferior de testosterona em mulheres. Não tem um valor de, olha, deu 5, isso é muito baixo. Não existe esse limite inferior. Sim. Existe o superior. Então, muitas mulheres nos procuram por alguma condição patológica com excesso de testosterona. Então, mulheres com a tal da síndrome do ovário policístico, ou eventualmente que tem um tumor em algum, seja no ovário ou suprarrenal, produtor de testosterona, ou uma questão muitas vezes genética. Algumas populações, principalmente próximas do Mediterrâneo, têm uma quantidade maior de testosterona, tem uma amplificação maior. Então, nessas condições, a gente inclusive oferece tratamento para inibir a testosterona. A gente não dá parabéns e diz, que bom, entendeu? Isso vai fazer bem para você. Sabe que é muito curioso, elas falam assim, me deram porque a minha testosterona estava muito baixa, então vamos repetir, não existe limite inferior. Isso, então a mulher, assim, é um escape que ela tem de testosterona, ela não precisa necessariamente daquela testosterona. E o grande problema é que, assim, a testosterona, e o Cris concorda comigo, quem usa sente-se muito bem. Eu brinco que alguns atletas olímpicos, se não tivessem sido pegos no doping, né, e que viram que eles usavam testosterona, estariam felizes com as suas medalhas, mas as medalhas foram confiscadas. Então, o sujeito melhora o rendimento físico, melhora a disposição, melhora a força, melhora a libido, mas isso não quer dizer que faça bem. Sim. A gente pode fazer um paralelo com drogas. Eu particularmente, nunca usei cocaína, sim, mas as pessoas que usam se sentem muito bem. Exato. Mas isso não quer dizer que faça vape, bem. A gente falou outro dia de vape. Nossa, o pessoal adora, sim, né? Mas... sente bem. Então, nós vivemos hoje uma sociedade que busca um prazer rápido, porque muito provavelmente a vida não está boa. É verdade. E a gente usa subterfúgios. Eu posso ir para testosterona, eu posso ir para droga, eu posso ir para bebida, eu posso ir para o jogo, eu posso ir para, entendeu? Múltiplos relacionamentos paralelos. Existem vários escapes na sociedade. Então, infelizmente, a testosterona, no caso das mulheres, virou um escape, só que extremamente perigoso. Sim. Porque no longo prazo, talvez não tão longo assim, as complicações vêm. Eu tenho muitos amigos que são médicos intensivistas, que trabalham em UTI, e eles falam, Luciano, nunca vi aumentar tantos os casos de complicações cardiovasculares. A gente tem casos de embolia pulmonar, infarto, AVC, em pessoas jovens, tanto mulheres quanto homens também. Fisiculturista todo dia morre né, sim, do coração. Porque esse é um aspecto importante que o Luciano está trazendo, que são os riscos do uso da testosterona. Né? A testosterona como uma dependência, como se fosse de uma droga mesmo. Né? Isso eu acho bem importante a gente falar. As pessoas, eu tenho no consultório, eu vejo o pessoal com acne, a queda de cabelo, eu digo, você tem que parar de usar. De voz, né? Você vai cuidar de mim, mas eu não vou parar. Não dá para tomar tal coisa, não dá para usar não sei o quê, mas eu não vou parar. Gente de 32, rapaz de 32 anos, moças de 20 e poucos, não querem parar. O alerta é para não começar se não tiver uma indicação.
Sim. porque para sair é muito difícil. E eu tenho acompanhado alguns casos, tanto homens quanto mulheres, que não conseguem parar. E se param, eles entram numa depressão profunda, numa dinamia, eles não conseguem fazer absolutamente nada. Então, existe estudo, é psicológico, a pessoa se sente bem e se apega àquilo, atribuindo ao uso da testosterona o seu Não é bem-estar e é só incapaz de psicológico. Não é parar? só psicológico, é cerebral também. Existem ativações de áreas cerebrais, principalmente as que estão exatamente as mesmas ligadas às drogas mesmo, tá? Então existe a ativação do eixo de dopamina, que a gente diz, exatamente, não tem diferença para o que a gente vê. Então o grande problema é você entrar nessa, e entrar por conta é uma coisa, entrar induzido por um tratamento médico É. é outra. Entendeu? Então, assim, no primeiro instante, aquele paciente acaba achando que achou o médico da vida dele. Que a vida dele melhorou, que tudo. Mal sabe ele o que vem lá pela É uma frente. armadilha, né? Então, o Cris falou muito bem, né, de queda de cabelo em mulheres. Eu não imagino que as mulheres queiram isso, né? Acne, pilificação aumentada, Sim. aumento de clítoris, né? Então, assim, e outro aspecto que a gente tem visto, tanto em homens quanto mulheres, mudança do perfil psicológico desses indivíduos. Alguns entrando em quadros psicóticos, né? Outros em agressividade. A gente não viu agora, recentemente, aquele rapaz lá que agrediu com 60 socos lá a mulher no elevador. Tá? Então, isso é característico, né? E a gente vai ver violências, criminalidade com o uso psicótico, né? Chega a ter um comportamento psicótico, né? E as pessoas entram nessa, né, principalmente por motivos de desempenho atlético, físico ou estético, né, de ter um corpo perfeito. E nunca tá bom, né? A pessoa vai diante do espelho, sempre tem um maior que ele, ou uma mulher mais definida que ela, com o braço mais não sei como. Então começa a aumentar cada vez mais os níveis, né? E depois, como é que eu vou sair dessa, né? Eu atingir meu corpo perfeito, entre aspas, e não sai mesmo dessa, né? Então, Sim. essa questão da dependência, ela é uma dependência química, né? Cerebral, como o Luciano falou, psicológica também, e é muito difícil de tirar. A gente observa algumas vezes, né? Quando a pessoa tem uma das complicações, e aqui foram discutidas algumas delas, uma outra que a gente ainda não falou, que é o câncer de próstata. Não que a testosterona cause câncer de próstata, aparentemente isso não ocorre, mas ela agrava os casos que tem um câncer incipiente, um câncer que está inicial. Então, nessas circunstâncias, o paciente é obrigado a parar, né? Ele tomou um tombo, etc. E até ele ser capaz de retomar a vida dele em plenitude, é muito difícil. É muito difícil. Então, a pessoa entra, ela tem uma fase de euforia, praticamente, com o ganho que ela está tendo, e na hora que ela dá a primeira trombada, ela passa a ter agora um pesadelo na vida dela, né? Vocês vão rir de mim, mas assim, o povo fala tão bem que eu falei, será que eu não deveria? Eu juro pra vocês. Mas eu falei, eu sou uma pessoa inteligente, eu estudei, eu não vou fazer. Mas é uma loucura entre médicos, pessoal. Não, isso que complicado. realmente pega. Por isso que eu falo, eu jamais culpo o paciente, porque ele quando vai procurar um médico, ele tem para si que ele está procurando aquela pessoa que vai cuidar da sua Isso. vida como se fosse a mãe, como se fosse um filho, É. a filha. E essa é a medicina que a gente se formou para fazer. Sim, sem né? dúvida. Trazer o paciente no nosso colo. Sim. Né? Então, quando a gente vê, e eu quero crer, Sacerdotal, então eu né? quero crer A que é ideia falta de do- conhecimento, sabe, Márcia? Eu não vou imaginar que isso seja, entendeu, má índole, assim, Sim. de grande parte dos colegas. Eu acho que é desconhecimento. Desconhecimento. Hoje, infelizmente, o estudo ficou em segundo plano na medicina, né? As pessoas Eu não não leem. acho, não. Eu gostaria de acreditar mais nisso, mas não é. A gente vê diversos cursos. Hoje em dia você abre a internet, tem cursos que os caras estão dispostos a pagar 10, 15 mil reais para um curso de 2 dias para aprender a monetizar o consultório. Então não é desconhecimento. Eu discordo. É intencional. Não é
É, Desconhecimento. então, essas pessoas que dão esses cursos, eu concordo, elas têm. Mas veja, muitos jovens que se formam hoje em faculdades que não têm uma capacidade para formar médicos, eles saem sem saber nada. A Sim, primeira pessoa que falar alguma coisa para ele, aquilo vira verdade. é verdade. E ele tem, infelizmente, o que dá o critério para esses jovens entenderem quem é a pessoa que ele pode confiar na informação também mudou. Né? Então, hoje é quem tem mais seguidor no Instagram. Então, esse não é mais o professor da universidade. Então, a gente está falando aqui com um dos maiores urologistas do Brasil, Sim, entendeu? sem E dúvida. assim, e hoje a gente olha simplesmente outros aspectos que não tem nada a ver com a formação acadêmica. E de vocês dois, vou falar, que estudaram para chegar onde chegaram e continuam estudando, né? Então, o conhecimento médico ele se multiplica numa velocidade astronômica, né? E a cada vez isso tá, inteligência artificial, enfim, as pesquisas estão. Então, a gente tem que sempre estudar e não dá para se E, acomodar, Márcia, né? nesse sentido, você sabe que a gente organizou esse evento da testosterona no ano passado a primeira vez. E eu achei que eu tava assim, eu acho que eu não tenho estudado esse tema como eu devia nos últimos anos, Olha, porque o que chega para mim no consultório não é o que eu aprendi. Então, olha só. aí você conversa com os colegas e todo mundo também está se sentindo um pouco inseguro ou pressionado, porque Desafiado é, pelo ambiente, né? pelo ambiente. E eu falei, não, a gente precisa fazer um evento e chamar, né, a academia, chamar as pessoas que conhecem esse tema e pôr os pingos nos is, né? Essa é a ideia do Não, e o curso. nome me chamou muito a atenção. Vou confessar que primeiro eu falei, que negócio é esse de Testo 2025? Deixa eu ver o que que é. A hora que eu vi que era o Cris organizando, eu falei, bom, então agora eu gostei A de gente não. precisa se contrapor É, às informações equivocadas infelizmente a rede social ela é excelente para trazer informações corretas, como a gente está trazendo e a aqui, ideia é essa, né? mas ao mesmo tempo abre brechas para o não correto, Sim, né? E que tem uma estrutura muitas vezes até muito maior, com marketing muito mais intenso. sim, Então, cabe a gente resgatar o que a gente tinha de melhor, que assim é a formação a médico-acadêmica, né? sim. E eu sempre brinco com as mulheres que estão usando testosterona, que eu falo, olha, eu sou grato a vocês porque nós homens, a gente morre cedo graças à testosterona. Esse é o preço a pagar. Então é a testosterona que nos mata mais cedo. Então as mulheres, elas estão sendo Querem se igualar a isso. condescendentes e querem morrer antes É, de nos acompanhar e não ficarem sozinhas. é. Então, e é isso que acontece. Então, assim, nós temos mais infarto que as mulheres, mais AVC que mulheres, mais diabetes que as mulheres. Nós temos mais barriguinha que as mulheres, entendeu? É mais colesterol ruim da gente, o LDL é mais alto que o das mulheres, e o bom é mais baixo. Por quê? Por causa da testosterona. Então, assim, elas estão querendo se igualar a nós em termos de É. mortalidade mais cedo. É. Não tem fórmula mágica, né? Eu vejo que a gente vive uma sociedade do atalho, o que for mais fácil, né? É difícil você, enfim, ter uma alimentação saudável, procurar melhorar a saúde mental, é tudo muito trabalhoso. Então, se alguém te oferece um remedinho, uma coisa simples, o pessoal gosta, porque realmente é muito mais. Você tocou num assunto, Márcia, muito interessante, porque assim, o que é a medicina? A medicina não é dar remédio. Isso o balconista da farmácia faz. E Exato. faz muito bem, aliás. Né? A medicina é fazer diagnóstico. Então, se eu chego com dor de cabeça na farmácia, ele me dá um analgésico. Mas a pergunta não é qual remédio eu vou tomar, mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Então, essa é a questão. Minha testosterona está baixa? Ok. Qual é a causa dessa Por testosterona que baixa? está baixa, Que né? outro aspecto também, que acho que vale a pena ser colocado, hoje se dorme menos e se dorme mal. O sono é fundamental. Então, você tem um mínimo de horas de sono e um sono de qualidade, isso é fundamental para manter os níveis de testosterona. Então, uma das principais causas de redução de nível de testosterona é essa. A segunda são os quadros depressivos. E terceiro são os quadros metabólicos que a gente diz. Então, obesidade, diabetes, todos eles reduzem testosterona. Sim. Então, você tem que corrigir isso que está errado e não corrigir a consequência. Você corrige a causa do problema.
porque senão você vai gerar outros problemas. Você sabe que me veio uma pergunta aqui, falando da questão do sono. Maus hábitos também ajudam? Tabagismo, obesidade. Outro dia eu li até que uso excessivo de pornografia baixava, que os homens mais jovens vêm diminuindo a quantidade de testosterona por hábitos, por, enfim, ficar alucinado na internet. Faz sentido ou é manchete para. Não, faz muito sentido. Eu não vou falar especificamente da questão de consumir pornografia, mas certamente, como o Luciano falou, metabólico, o exemplo mais típico é a obesidade. Indivíduo que tenha o peso que você quiser, tem a testosterona que você quiser, ele perdeu 10 quilos, se dosar testosterona de novo, eu te garanto que ele está mais alto. Melhora. Entendeu? Então, como o Luciano falou, a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Ele já falou que, mais de uma vez, às vezes você tem um indivíduo que tem a testosterona baixa porque a prolactina está alta, porque a hipófise tem um tumor, por exemplo. E aí o indivíduo começou a tomar testosterona, ele fica, entre aspas, condenado a tomar para sempre, porque se você parar, você tem o efeito reverso, né? O testículo agora está totalmente inibido. A gente vê com muita frequência esses indivíduos, por exemplo, com uma massa muscular gigante e um testículo atrofiado que nunca mais vai recuperar, Olha só. entendeu? E às vezes é um indivíduo que está numa faixa etária que ele ainda nem mesmo constituiu família, não teve filhos, e está numa dessa de uma maneira que muitas vezes não vamos dizer assim, conversada adequadamente com ele por esses médicos que estão nesse mercado, né? Que eles vêm para a gente chamando de endocrinologistas, mas que não são endocrinologistas, né? São, sei lá o quê, não vou nem falar o que eles são, mas esse é um problema muito sério e alguns estudos mostram que, difícil, claro, fazer um estudo dessa natureza, mas assim, eu já vi números entre 20% e 40% dos homens que frequentam a academia usam alguma forma, seja de testosterona, seja de outros anabólicos, esteroides anabolizantes. E o que é interessante é que eles não consideram que estão usando, é suplemento, é vitamina. Eu já tive casos Eles não de falam para você, o que você... Não, só uma vitamina, Aí me mostra. A hora que mostra, é hormônio tiroidiano, é testosterona, é misturado com magnésio, com vitamina com B12. diurético, tadalafila, tudo que você É puder. uma loucura. Não, É, mas Marcelo, a pessoa não se dá conta. eu me lembro, na Metformina. faculdade, quando eu Ginkgo disse, biloba. eu falei que vou fazer endocrinologia, e as pessoas, você tá louco? Isso aí é super complicado, toda aquela questão de hormônios, entendeu? E hoje a gente vê as pessoas brincando com hormônio. Nós que somos especialistas, né, morremos de medo, né, de dar Exato. qualquer hormônio que seja, né, e a facilidade com que as pessoas prescrevem É isso, verdade. e numa combinação, e eu sempre falo, essas fórmulas que tem, só tem no Brasil isso. Isso não existe em nenhum país do mundo. Um laboratório, para lançar 2 remédios juntos numa cápsula só, ele leva 4, 5 anos para fazer estudos e segurança, viabilidade. E a gente vê nessas farmácias, em cápsulas, que eles colocam 20 substâncias, você não sabe a interação de uma coisa com outra, não sabe se aquilo vai agredir o fígado, se vai trazer algum problema para o rim. E eu tenho visto pessoas com problemas hepáticos, problemas renais, decorrentes do uso desenfreado dessas coisas. Sim. Então, e o Chris, ele falou uma coisa muito interessante, né? As especialidades que estão surgindo. Então, assim, não existe especialista em hormônios, existe endocrinologista. Exato. Não existe hormonologista, não existe especialista em reposição hormonal, entendeu? Não existe especialista em crianças, existe o pediatra. Exato. Entendeu? Então, quando a gente vê isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o indivíduo vai colocar a vida dele na mão de um profissional. Eu tenho que saber se aquele profissional está preparado, se ele fez uma residência adequada, se ele prestou uma prova de título, se ele é capaz de exercer aquilo que ele está fazendo. Se não, é uma brincadeira. Quando eu era criança, eu também brincava de médico, mas ninguém seguiria as coisas que eu recomendava.
né? Então, esse é um ponto central e que as pessoas estão perdendo, de certa maneira, o discernimento Exato. e estão acreditando em tudo que falam para eles. E aí vem aquele bem-estar transitório que, de fato, a testosterona dá e outras coisas também dão. O hormônio tiroidiano também faz a pessoa ficar mais ativa. Só Sim. que vai aumentar a mortalidade, vai levar a perda de massa magra, de massa óssea, entendeu? Vai ter arritmias, vai ter morte súbita, e é isso que também com testosterona a gente vê, a mortalidade cardiovascular aumentando num médio prazo, né? Nem no longo prazo. Vocês veem, certamente sim, né? As pessoas já bem dependentes disso e com muita dificuldade para deixar de usar. Como é que lidam com isso no consultório? Qual é o caminho para que alguém que se tornou dependente, é possível desmamar da testosterona? Possível é muito difícil, eu vou dizer, e a gente precisa de um acompanhamento sempre com um profissional, e eu diria com um psiquiatra junto. Não é nada simples, né? E eu conto a história de uma senhora de 78 anos que usava testosterona em doses altíssimas, que veio no meu consultório porque a médica que a prescrevia foi embora, não se sabe para onde, né? E ela queria receber de mim a mesma testosterona e ela mantinha um nível de 1.800. Nossa. Ela tinha entradas no cabelo e ela dizia que saía com garotos de programa toda noite e que ela não queria deixar de usar aquilo. Ela estava com 78. e ela não falava mais com a família nem com os netos. Isso destrói como droga, exatamente como droga. Então é muito difícil de tirar, né? Tanto que a consulta até terminou e ela foi muito simpática comigo, que ela disse: você é da linha dos certinhos, né? Então eu Olha isso. respeito a sua posição, mas eu não consigo ficar sem isso daqui. Então, isso só para Nossa. dar uma ideia do que acontece com a testosterona. E a relação dela com a família acabou. Exatamente quem usa. É muito difícil tirar. Tem que ser, como o Luciano falou, uma coisa consertada com outros profissionais, possivelmente um psiquiatra. Precisa ver um desejo genuíno da pessoa. Quando a pessoa não tem esse desejo, é muito mais difícil, né? Então é mais comum disso acontecer com sucesso quando a pessoa deu uma trombada, como a gente falou. Teve algum evento de saúde importante, descobriu um câncer, teve um derrame, ou teve né, um AVC, teve um infarto, Fígado, né? ou o Também. fígado alterou, ou o hematócrito foi lá em cima, teve uma trombose venosa. Então, quando não ocorre um evento desses, é mais difícil de convencer o paciente a sair, né? E ele tem essa adição, essa dependência, esse bem-estar que é acompanhado de todos esses riscos que a gente falou. Gente, eu tô aqui em pânico, Não porque começar, né, Márcia? é, É essa a mensagem que eu queria dizer. Não comece. Não comece. E procure sempre um profissional que seja especialista na área e converse com o seu médico. Doutor, isso realmente é seguro? Né? Verifique, entendeu? Vá atrás, entendeu? Pesquise, não vá acreditando naquilo que prometeram já de cara. Eu acho que esse é um ponto importante e pedir um pouquinho mais de responsabilidade da classe médica, sim. né? Para que a missão da gente é fazer o bem para a saúde do próximo, nunca foi trazer nenhum problema, né? E dá prazer. A gente tem o cinema, o teatro, a gente tem várias coisas. E outra coisa que aumenta a testosterona, Cris, é paixão. Paixão, Sim. né? Então, assim, procure ter um bom relacionamento com a sua companheira ou o próprio companheiro, no caso das relações homoafetivas, né? Sim. Então, assim, que isso aumenta a testosterona sensivelmente. Que coisa legal, né? A vida, né? Como ela é, né? Vamos viver, olha que ótimo. Vamos viver. Eu queria voltar para um ponto das prescrições de formulações, né, que mistura um monte de coisa, né, e junto disso também tem essa questão do chip da beleza, né, Ah, o sim. chip da beleza sendo os implantes, geralmente subcutâneos, né, que pode ter um ou mais hormônios. A gente não sabe o que está ali dentro, a gente não sabe qual que é a farmacocinética, que para o público leigo é de que maneira aquele medicamento que está ali vai se distribuir, vai sendo liberado, né, na corrente sanguínea e
portanto vai ter a sua ação nos tecidos do organismo, né? E existem em alguns lugares, nos Estados Unidos, na Europa, até alguns tipos de implantes que são liberados pelo FDA, então eles são muito bem estudados e são uma alternativa, né? Agora, a gente precisa ver o que está no Brasil, onde a gente ainda não tem uma regulamentação e um controle bem feito desses implantes, o que está pressionando as pessoas a usarem isso, né? Porque se eu posso prescrever, se eu diagnostiquei um indivíduo que precisa de testosterona, uma suplementação, tem uma testosterona baixa, tem sintomas, está bem indicado. Por que ele não pode pegar uma receita minha e ir na farmácia que nele compra uma aspirina e tem que ganhar uma que ele vai lá na manipulação, que eu não sei o que está dando, ou ele vai ganhar um implante, né? Então, possivelmente há algum viés econômico envolvido nisso, né? Sim. Porque senão, dou a receita e o indivíduo vai tomar e a gente sabe o que o medicamento que eu estou tomando na farmácia, o que ele está dando para a gente, né? Agora, o que está no shape da beleza, a gente não sabe, né? Exato, supõe-se, né? E isso é tão comum, é incrível. As pessoas de fato se encantam, né, com essas promessas de melhora de bem-estar, de melhora de performance. É curioso, a gente vive um momento de vamos fazer exercício, vamos cuidar da saúde, mas acaba, às vezes, entrando numa armadilha, né? A fantasia é sempre mais apelativo, né? Então você viver de fantasias, né? É o que a gente faz com as crianças, né? A gente vive fantasias com Papai Noel, com várias coisas do tipo, mas a única diferença é que na vida adulta a gente deveria se livrar disso. Só Sim. que os adultos estão criando seus próprios Papai Noel, né? Seus próprios coelhinhos da Páscoa, na forma de medicamentos, de soluções mágicas, de pozinhos mágicos, entendeu? Suplementos, milhares de suplementos e vitaminas, minerais, né? Quando vários estudos, inclusive tem um grande estudo da Johns Hopkins que acompanhou mais de 10 mil pacientes por 10 anos, usando suplementos vitamínicos, mas não precisa ser manipulado, mesmo esses que existem na farmácia comparados com quem não usava. E o resultado foi muito pior naqueles que usaram. Olha Então, só. mostrando que, assim, muitos do que a gente acredita que a gente precisa e que a fraqueza, o cansaço é por falta de vitamina, não, ou mineral, não, é da vida. É assim mesmo. E as mulheres recorrem à testosterona por quê? Porque a mulher, convenhamos, eu tiro o chapéu, porque assim, ela tem que ser profissional, ela tem que ser mãe, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do pai e da mãe que adoecem, entendeu? E os filhos dão muito trabalho mesmo. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que assim, ela quer buscar talvez uma solução mágica para um problema que a sociedade criou. Então, eu me penalizo muito com a rotina que as mulheres têm no dia a dia. E por isso que eu acho que muitas recorrem à testosterona, que dá aquele bem-estar inicial, mas o problema é esse, elas não contaram para elas o que vem O depois. que vem. Vocês que frequentam congressos fora e tal, essa epidemia, se é que a gente pode chamar assim, esse aumento tão grande no uso indiscriminado, também acontece fora do Brasil ou a gente é campeão nisso? Como é que é? Eu imagino que a gente seja campeão, porque a É. gente é campeão em quase tudo que é besteira. Mas ela é universal. Ela ocorre em todos os lugares. Em todos os lugares. Talvez em países com medicina socializada, com um nível de educação maior, isso seja menos difundido. Mas mesmo nesses países você vai encontrar isso. Encontra. Numa extensão bem menor, né? A gente vê isso até porque assim é mais difícil o paciente ter acesso a essas medicações, né? Aí, como eu falei, essas manipulações que são feitas é só aqui no Brasil. Então lá fora não tem regulamentação para isso. Eles até fazem manipulação, mas de um monocomponente, uma substância qualquer, e eu acho que não quero demonizar a farmácia de manipulação, porque às vezes substâncias que não são
fabricadas, entendeu? Porque não há interesse econômico das grandes indústrias, então você é obrigado a manipular aquela substância específica, entendeu? Sim, Mas você conta nos dedos aquilo que você precisa, e mesmo na tua área de dermatologia também, sim, a gente precisa fazer aqueles cremes e põe 5% de ácido, de não sei o quê, e eu acho que para isso veio a farmácia manipulação, mas é que sim. ela desvirtuou para fazer um tratamento de um monte de coisa, mesmo esses implantes, os chips da beleza, É. que além de ter substâncias que são muitas vezes proibidas, como gestrinona, que tem sido dado à torto e direito, né? A gente não sabe a concentração que está lá, a gente não sabe o tempo de ação, entendeu? A gente não tem informação nenhuma. Exato. Então é Nossa, jogar no escuro. é uma loucura. Eu queria pedir para cada um de vocês fazer uma mensagem, um alerta aqui para quem está nos assistindo. E eu adorei a conversa e a gente pode pensar em outros temas para conversar mais no futuro. Cris, você, o que que você diria para quem está nos vendo aqui? Acho que um resumo do que a gente falou, que a testosterona é para quem precisa. E para que você possa precisar, não basta só você ter a testosterona baixa, bem diagnosticada, você precisa entender a causa dessa testosterona baixa, precisa ter sintoma, então não é porque o laboratório está mostrando uma alteração que eu preciso normalizar, isso não traz benefício, Sim, e precisa ter a melhora clínica quando você corrige a testosterona. Então, não é incomum a gente ter um indivíduo faixa de seus 50 e poucos anos, tem sintomas que talvez sejam de uma testosterona baixa, você investiga, ele tem uma testosterona baixa, você reproduz, você documenta que a testosterona normalizou e os sintomas continuam iguais, porque não é só a testosterona baixa que causa os sintomas que a gente falou. Então, testosterona não é brincadeira, precisa também, ela tem riscos, né? Vários dos que a gente discutiu aqui e outros, né? Portanto, ela é um hormônio muito importante para a saúde, ela certamente tem as suas indicações onde ela é extremamente útil, mas a gente precisa tratar isso com responsabilidade. sim. E você, Luciano? Bom, além de te agradecer, Márcia, pelo convite e o prazer de estar com meu colega de turma, né, o Cris, que assim, que eu também sou fãzaço dele. Aliás, esse é um aspecto importante. Veja bem com quem você está se consultando, né? Pesquise, né? Veja se ele realmente é especialista, né? E fazendo um gancho para as mulheres, muitas mulheres me dizem, doutor, eu recebi a testosterona e eu não senti melhora da libido. Então, assim, esse é o maior sinal de que não havia necessidade. Né? Sim, E que agora começou a cair cabelo, ter acne, tem um monte de problemas, a voz começa. E a voz, quando fica grávida, mas não volta, não tem retorno. Então assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de novo, eu queria enfatizar: não entre na testosterona. E eu falo isso, eu estou falando para as mulheres, tá? Que sim. não vale a pena, não vale a pena. Elas vão pagar um preço muito alto depois. Então, risco de doença cardiovascular, infarto, Câncer de tromboembolismo, fígado está relacionado a câncer de isso. fígado, AVC, então não é uma coisa banal, né? E a virilização para as mulheres, enfim. Muito bem, gente, eu amei essa conversa, eu acho que foi super útil para quem nos assistiu, quem nos ouve, porque a gente está também no Spotify, e eu agradeço imensamente a generosidade de vocês terem vindo aqui hoje. Obrigado, Márcia, Luciano, um prazer Obrigada. enorme estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Olha quem chegou lá. Legal. Não, foi super legal, gente. A máfia da 73. Da 73, vamos já